Signo de Sagitário, como é que vocês estão por aí? Espero que vocês estejam muito bem. Eu me chamo Larissa, para quem está chegando aqui no canal agora, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Bora lá, Sagitário, para mais uma leitura aqui no canal para vocês. Essa aqui é uma leitura para março, tá bom? Peguem o que fizer sentido para vocês, o que não deixem de lado. Vou abrir aqui com um baralho de Pombogira Glamour, ok? E depois a gente vê as demais energias com o tarô. Para quem está chegando aqui agora, eu já convido a se inscrever, deixar o like, o comentário de vocês. Isso ajuda muito aí no crescimento do canal. Gente, estou achando a luz aqui um pouco estranha. Um pouco estranha aqui para mim. Tá escuro ou é impressão minha? Não sei. Mas vamos lá, Sagitário. O que a gente tem aqui para o signo de Sagitário? Para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Sagitário. Vamos lá. Grilhões. Primeira carta aqui. Tô sentindo aqui como se vocês estivessem sendo avisados. Carta da Pombogira Cigana. Como se vocês estivessem aqui sendo avisados sobre uma situação que você se sente preso há muito tempo. Carta de uma mulher. Alimento, agrado. E aqui, o Sagitário, pode ser uma situação em que uma pessoa alimente esse aprisionamento aqui. Eu vou explicar melhor, vamos tirar todas as cartas aqui. Falei, ó, a carta dos morcegos com a carta do tempo. Isso aqui pode até mexer muito, carta do tesouro, com a área financeira de vocês. Mas eu digo assim, não só num sentido de, a minha vida financeira não flui, não prospera. Não é só sobre isso. Aqui me parece até num quesito de você se sentir, de você se ver como uma pessoa que merece mais, que merece abundância na vida, tá? Mais uma para Sagitário, por favor. Mais uma. Taberna. Essa aqui não vou aceitar, que ela caiu virada. Mais uma para Sagitário, por favor. A caçada. E no fundo de deck, Inquisição. Carta dos amantes, o refúgio. Bafomé, trabalho. Ai, 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 Sagitário. Essa leitura aqui, eu já tô vendo que vai ser pesada, mas assim, segurem aí, vamos ver como isso daqui se desenrola. Mas o que eu estou vendo no momento é o seguinte: existe uma energia de uma pessoa, para alguns pode ser até mais pessoas aqui, né? De que é como se essa pessoa ela perseguisse você, é como se essa pessoa tivesse uma certa obsessão aqui em você. E dessa energia que a pessoa fica ali em cima de você, que fica essa sensação de aprisionamento, porque parece que a pessoa ela alimenta algum sentimento negativo seu, talvez uma sensação às vezes de não merecer mais, de, como eu falei, não prosperar mais, né? Então a pessoa alimenta isso, alimenta essa energia e vocês se sentem presos. Parece que assim não é uma prisão em relação à pessoa, Lari.
eu não tô nem aí pra essa pessoa, nem lembro mais, não sei o que, não faz diferença mais na minha vida, sabe? Pode ser uma pessoa assim totalmente irrelevante na vida de vocês, porém você é relevante para essa pessoa, tá? E aqui essa carta da Pombogira Cigana me confirma de fato de vocês estarem sendo avisados sobre isso, principalmente aqui através de sonhos, tá? Vamos clarificar. Clarifica aqui essa carta. E pode ser uma pessoa que ela tem alguma coisa em comum sobre você. Pode ser uma pessoa que trabalhe com a mesma coisa que você, trabalhe no mesmo ambiente que você. Pode ser até aqui para alguns uma pessoa da família, sim. Clarifica a taberna, por favor. Ó, fortuna. Falei que tem uma coisa aqui em relação à vida financeira e aos valores de vocês. Carta do anjo. Só que aqui vocês me parecem que têm uma proteção muito, muito forte, principalmente nesse campo financeiro. Então, talvez as coisas poderiam, assim, ter desandado, ou as coisas poderiam até estar pior, mas aqui é como se falasse que vocês têm uma proteção muito forte e não deixam afetar a sua vida financeira, talvez como essa pessoa gostaria que afetasse, sabe? Me parece que aqui é uma situação que envolve questões materiais, como se isso tivesse em jogo de alguma forma, tá? Clarificar os grilhões aqui. O espelho. Interessante essa carta. Nossa. Morcegos. Entendi. Então, o que que eu vejo aqui? Essa situação, independente, assim, como eu falei, Lara, essa pessoa nem é mais relevante na minha vida, eu não tenho mais contato com essa pessoa. Anyway. A experiência que você teve com essa pessoa, por mais que ela não faça parte do seu presente, parece que criou aqui uma distorção, de fato, de imagem sobre você mesmo. E, querendo ou não, isso é meio, entre aspas, né, comum de acontecer. Né? É aquela coisa do ambiente nos influenciar, as pessoas que a gente convive acabam influenciando na nossa perspectiva sobre nós mesmos, sobre quem nós somos. Então, às vezes, você conviveu muito tempo com uma pessoa que, enfim, fez você acreditar que você não ia ter prosperidade, que não ia ter abundância. E aí parece que isso de fato gerou um reflexo que nesse momento ainda aprisiona aqui vocês. Cadê, mulher? Aí. Entendeu? Pombogira cigana. Carta da a passagem. Lar. Aqui me fala realmente de uma ajuda da espiritualidade para que vocês possam encerrar de uma vez por toda essa história. Aqui me parece que o encerramento que falta não é você se distanciar da pessoa, não é você bloquear a pessoa, não é você denunciar, sei lá. Aqui o que eu vejo é uma questão assim de energética, né? Parece uma questão realmente espiritual. E aqui tem uma energia de uma guardiã, de uma protetora, de uma guia, que vai ajudar vocês a fazer essa transição de encerrar esse ciclo que ainda de alguma forma aqui aprisiona vocês e pelo que eu percebo é uma prisão mental, né?
e vocês voltarem aqui a se sentirem seguros. Clarifica a caçada. Carta do duelo. Gente. É sobre isso aqui mesmo. Lembro que tinha saído aquela carta da Inquisição, né? E aqui é como se fosse uma coisa de perseguição mesmo em relação a vocês, como se alguém tivesse um conflito muito grande com você aqui. Carta de um homem, a muralha e a sedução. Pode ser que para alguns de vocês isso aqui tenha alguma figura masculina envolvida? Pode. Pode sim. Ou pode até ser que aqui é um homem, né? Que tá nesse conflito aqui com vocês. Parece que é uma pessoa que queria tirar seu brilho, né? Tirar aqui seu magnetismo, a sua energia de atração. E aí pode ser por isso que mexe nessa questão material, tá? Vamos ver aqui com o tarô. O que vem aqui para Sagitário sobre essa situação? O que vem aqui para Sagitário sobre essa situação? Por favor. Sagitário. O que mais? O que vem aqui para ele sobre isso? Carta do Imperador. Que a gente tem energia de Áries. Mais uma. Eram duas. Vou aceitar. 5 de ouros. E a Rainha de Ouros. E o As de Copas. Então aqui, acho que assim não vai dar, que a mão é pequena. Aí. Que tá falando realmente de uma movimentação de cura, tá? E esse As de Copas, ele também aqui vem para mim como uma energia, assim, de você recebendo tudo que você merece receber, sabe? É um amor, é prosperidade, é alegria, porque esse As de Copas aqui, ele tá remetendo também uma questão emocional. Então, às vezes, assim, Lari, minha vida financeira pode até estar ok, tá estável, sabe? Mas mesmo com tudo isso, eu não estava me sentindo uma pessoa repleta aqui de prosperidade na vida, sabe? Não estava me sentindo, tem a ver muito aqui com o sentimento de vocês. Clarifica a carta do Imperador, por favor. O Eremita. Estrela. 4 de ouros. Mais uma. Imperador. Sei, eu tô sentindo que esse imperador aqui... Eita! A torre. O As de ouros. Ó, entendi. As de ouros, 9 de paus e o 3 de ouros. O que acontece aqui, Sagitário? Eu sinto que a gente vai falar muito de questões da vida material de vocês, tá? Esse imperador, para mim, aqui é vocês, mas ele me parece que, assim, ao mesmo tempo que ele mostra uma energia boa de vocês, também está mostrando uma coisa meio enrijecida, uma coisa de uma certa teimosia, como se a cabeça de vocês aqui tivesse querendo fazer as coisas só de um jeito só, tá? Por quê? Esse imperador parece que aqui está me falando muito
realmente desse potencial que vocês têm, tá? De serem aqui, como que eu posso dizer, autônomos na vida de vocês, não só no sentido profissional, mas no sentido assim de eu tenho as rédeas da minha vida, sabe? Eu tenho um controle aqui da minha vida. E isso aqui parece ser uma característica muito positiva de vocês. E às vezes aqui até essa questão da teimosia que eu estava falando é uma coisa que não deixa vocês caírem, tá? As pessoas podem tentar, mas você não cai. E nisso de não cair, obviamente, você foi ali amadurecendo, você foi criando mais força, tá? Só que aqui esse eremita com a torre vem me falando da necessidade agora de buscar respostas. Respostas talvez fora desse controle que você tem. Entende? É como se a vida aqui realmente tivesse te chacoalhando um pouco, tirando você um pouco aí desse controle, para que você possa buscar respostas de coisas mais profundas. Porque o eremita, né, ele vai em busca muitas vezes até de propósito. Porque fala dessa questão do autoconhecimento. Então, se a gente não se conhece, como a gente vai entender o nosso propósito, né? Clarifica essa torre aqui, por favor. Vou pegar o outro baralho. Aqui, vida profissional de vocês, existe bastante mudanças, tá? Pode ser que alguns de vocês já estavam meio que assim, sabe quando você já tá quase desistindo de uma coisa porque você acha que não faz mais sentido, mas você ainda tá segurando as pontas? Às vezes é porque, enfim, tem que pagar as contas e etc. Mas aqui o que eu tô vendo é que existe uma nova oportunidade, tá? Para vocês resgatarem uma motivação na vida profissional de vocês. E isso pode vir justamente aqui com colaboração, com a ajuda de outras pessoas. Clarifica a torre. Calma. A torre. A força. Tem muito forte essa coisa assim de resistência, de vocês sendo uma pessoa que assim, cara, eu não dou o braço a torcer, eu não me deixo cair. E aqui, ao mesmo tempo que isso não tá falando que é uma coisa ruim, mas que chegou num ponto, Sagitário, que assim, não é mais por aí o negócio, sabe? Você já provou que você é forte. Beleza, mas agora o caminho aqui é outro, vocês estão entendendo? 5 de ouros. Clarificando. Sol. Aqui eu vejo que vocês vão encontrar uma solução para dificuldades financeiras, tá? Para vocês conseguirem aqui se sentir, como que eu posso dizer? Para vocês conseguirem sentir que a questão financeira ela não precisa vir como se fosse uma escalada, né? Ou uma coisa ali cheia de obstáculos. E sim uma coisa que vai te trazer liberdade. Mas aqui me fala muito de uma questão de ajuda. Pessoas vindo ajudar vocês. Olha isso aqui. Rei de ouros e a roda da fortuna. Me fala mais desse 5 de ouros. É isso aí, mas aqui pode ser ajuda até num nível espiritual mesmo, tá? As de paus. Porque tem coisas que aqui você ainda não tem uma visão tão clara sobre esses problemas que você enfrenta em relação à sua vida financeira. 5 de espadas. E a sacerdotisa, 9 de espadas. Mais uma 5 de ouros. A força de novo. Bastante energia de leão e Áries aqui.
Rainha de ouros. Mais uma. 6 de espadas e 10 de paus. Eu vejo que aqui alguns de vocês, por ter essa energia muito forte de autonomia, até vocês poderiam estar fazendo coisas demais, pegando muitas responsabilidades. E aqui o negócio ficava difícil de trazer leveza para vocês. Alguns estavam até se sentindo meio enrijecidos aqui. Clarifica esse 6 de espadas. A morte. De fato, aqui me confirma essa questão de transição. Vocês estão passando por um momento de transição aí na vida, tanto financeira quanto profissional de vocês. Tenha um pouquinho aqui de paciência, né? Carta da temperança com o 7 de ouros. Paciência eu vejo não é nem com as coisas da vida, mas é paciência com vocês mesmos. Porque me parece que vocês estão numa luta interna aqui muito grande ainda. Então é como se assim, ainda tem coisas para acontecer para você ter consciência. Enquanto você não tem totalidade aqui de clareza do que fazer, de que caminho seguir, volta um pouco para si, volta um pouco para você mesmo. Tá? Futuro próximo aqui para Sagitário, o que vem de futuro próximo para eles? O mundo. 8 de espadas. Olha aqui essa questão da prisão mental, né? Mais uma. E o 6 de ouros. Falei, cara, aqui tem muita ajuda. Vocês podem até estar achando que vocês estão fazendo as coisas sozinhos aqui, mas não. Aqui eu vejo uma questão muito grande de ajuda. Vocês vão sair aqui de um ciclo ligado a essas questões de prisões mentais, limitações mentais que vocês estavam passando. Aqui a gente tem a sacerdotisa, 7 de copas, a roda da fortuna. Aqui me fala até de alguns desejos que você meio que assim deixou escondido dentro de você e que podem voltar porque realmente precisam voltar. Tem alguma coisa aqui que você precisa dar iniciativa. Ó, não tinha nem visto. Rei de paus e o 6 de copas. Às vezes eu queria fazer aquele projeto no meu trabalho, mas eu fui deixando de lado, coloquei o negócio na gaveta e fui vivendo. Ficou só no campo das ideias aqui, sabe? Clarifica esse 8 de espadas. Sacerdotisa. Ó, gente. 8 de espadas e 9 de espadas, 5 de espadas. Sagitário do céu. Não tem como, né? Aqui poderia sim ter alguém manipulando alguma energia, tá? Para fazer você tá com essa visão tapada aqui. E tá mexendo muito com a cabeça de vocês. É como se aqui alguém quisesse silenciar você. E automaticamente silenciava num ponto em que você poderia ter trocas aqui com as pessoas. Aqui tem uma coisa muito importante, tá? A comunicação, a expressão de vocês é um ponto chave aqui para movimentar dinheiros, o financeiro de vocês. Vocês podem ter aí no mapa de vocês alguma coisa forte em Gêmeos. Talvez Júpiter em Gêmeos, Roda da Fortuna em Gêmeos, Vênus em Gêmeos, enfim, alguma coisa em Gêmeos. Porque tem uma coisa aqui ligada à comunicação de vocês, que é a virada de chave, mas alguém também sabe disso e tentou silenciar vocês. 6 de ouros.
Ó, 5 de ouros. Alguns de vocês aqui estavam meio que assim, achando que tinham que implorar, sabe? Para conseguir ter prosperidade. 6 de ouros. Mas o que estava faltando aqui, valete de espada, é justamente essa questão da comunicação. Não é que estava em falta, não é que você não tinha oportunidades aqui. É que a tua comunicação aqui não estava sendo clara e direta para a tua vida prosperar. Mas por que que isso estava acontecendo? Porque aqui tinha essa questão de prisão mental. E aí vocês se fechavam, vocês se silenciavam, vocês ficavam reclusos aqui. Exatamente como alguém queria. O mundo. O mago. Nossa. Hierofante, 6 de paus e a rainha de ouros. Nossa. Mas o mundo. Passada. Justiça. Sagitário, aqui vocês vão encerrar esse ciclo e vocês vão manifestar uma justiça aí na vida de vocês. Só que o mago é aquela... Mago e o mundo ainda, né? São dois arcanos maiores que eles fazem por ele mesmo, sabe? Não é uma coisa que vem do além. Então aqui tá falando que essa manifestação de justiça, ela vai vir principalmente de alguma movimentação de vocês. O que é esse mago? Caraca! As de paus. Mais um mago. Cavaleiro de copas. E a justiça. Clarifica o cavaleiro de copas. 3 de paus. Acredito que aqui vocês vão fazer uma escolha muito ligada à cura de vocês, tá? Para alguns aqui, sim, tá falando de um quesito de manifestação espiritual mesmo, tá? Vocês tendo acesso aqui ao verdadeiro poder de vocês, não só aquele poder do imperador, né, que você já provou aqui a sua força, mas é um poder que aqui até transcende um pouco só o material. Cara, aqui para mim esse mago com as de paus está falando muito sobre vocês manifestarem mesmo, sabe? Atraírem aqui, se conectarem com essa força que vocês carregam. Para quem aqui é mais ligado à espiritualidade, é um bom momento sim de vocês fazerem algum tipo de ritual, enfim, tá? Aqui tá muito ligado a isso. Mas aqui mundo para mim com a justiça é vocês encerrando um ciclo, né? Descompensado aqui que estava acontecendo na vida de vocês. E aqui eles reafirmam essa questão de vocês não estarem sozinhos. Eremita com 3 de copas. Você pode até se sentir sozinho, porque esse eremita aqui, para mim, fala muito sobre isso. Mas as pessoas certas, alinhadas a quem você é e ao que você precisa também, né? Vão estar aí junto de você. Ui, conselhos finais aqui para Sagitário. Conselhos para Sagitário, por favor. Caçador, detecte seus medos e desejos. O que mais?
sumo sacerdote, manifeste sua intenção e crie. Gente, acabei de falar isso daqui. Aqui fala muito que assim, às vezes a gente se sente meio que assim, perseguido, como se as pessoas tivessem algo contra a gente. Às vezes pode até ter, né? Tem cada gente maluca, enfim. Só que aqui tá falando muito como se, né, Sagitário é o próprio caçador, centauro ali com arco e flecha na mão. Então é como se estivesse falando que assim, você foi por muito tempo aqui a caça de alguém, quando na verdade era você que tinha o domínio, as habilidades de ir atrás do que você precisa, sabe? Aqui me fala muito, Sagitário, como se vocês fossem realmente entender quem vocês são, o poder, o potencial que vocês têm. Se conectem bastante aí com a energia da ancestralidade de vocês também. Pode ser que alguns de vocês tenham uma conexão muito grande com Egito, né, com toda essa parte esotérica egípcia. Ok? É isso que eu vejo para vocês, Sagitário. Espero que essa leitura tenha ajudado. Desejo um ótimo tudo. Lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo tem meu contato para o agendamento de leituras particulares e a agenda de mapa astral também já está aberta para este mês de março. Ok? Então é isso. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchauzinho.